Prazer, obrigado, embaixador. E para a BIS é realmente uma grande satisfação estar compartilhando o palco com pessoas tão ilustres e com um tema de extrema relevância. E eu, na verdade, o meu papel aqui é mais provocar o debate, e para isso eu vou trazer uma apresentação em que vários dos temas foram já apresentados, e aqui eu vou tentar fazer um fechamento, ou pelo menos adiantar a questão da discussão. A BIS ela é uma entidade sem fins lucrativos constituída por 3 grandes players do mercado de produtos para a saúde. A Bimed, a Braide e a CBDL, que juntas têm mais de 400 empresas como associadas e representam de forma expressiva esse mercado. Como atuação, nós temos 4 grandes pilares de realmente trabalhar em conjunto com as autoridades constituídas em prol de uma regulação cada vez mais inteligente, que provoque e promova o acesso a produtos cada vez mais seguros, dentro de regras claras, transparentes, mas principalmente que promovam também o desenvolvimento sustentável. A redução do custo Brasil também é um dos nossos grandes objetivos. Como empresas constituídas aqui no Brasil, com atividades no país, é fundamental, até para a defesa de qualquer tipo de investimento, que a gente tenha clareza de um cenário tributário, fiscal, de um cenário econômico cada vez mais adequado para essas cadeias globais que nós estamos discutindo. Na verdade, o país está inserido num contexto global e ele tem que ser competitivo. Talvez não em todas as áreas, mas no mínimo naquelas a que nós nos proponhamos. E dentro disso, como falou o embaixador Rubens Fonseca, é fundamental nós trazermos também propostas de encaminhamento de forma conjunta com outras entidades, com o próprio SEBRE, até para que possam ser debatidas e, quem sabe, constituídas algumas das melhorias nessa questão do custo Brasil. A incorporação racional de tecnologia é uma das nossas defesas também. De nada adianta você ter diversos produtos se não faz sentido a sua utilização de forma adequada pelo sistema de saúde, seja ele como um todo, público ou privado. Ele tem que ser dentro de um contexto de que aquele produto novo ele realmente vá trazer um benefício no médio e longo prazo, em termos de custo-efetividade, melhoria de qualidade de vida, ou o que seja. E, finalmente, também trabalhar, junto com as agências, na questão do aprimoramento institucional dos reguladores. É fundamental essas movimentações que as agências têm feito na busca de transparência, da boa governança regulatória, mas principalmente com um corpo de servidores cada vez mais preparado, em número adequado para a demanda que é crescente, porque, caso contrário, o sistema entra em colapso, como a gente sabe. Nesse sentido, o mercado de produtos para a saúde ele é um mercado pujante, é um mercado que tem crescido. Se nós formos analisar o Brasil, em termos de consumo aparente, ele pode chegar a 11 bilhões de dólares na área de produtos para a saúde, dentro de um mercado de 300 bilhões mundialmente e 25 no setor de diagnóstico. Ele tem crescido, sempre a taxas de 2 dígitos, de fato. Ele tem várias explicações para isso. É um mercado que ele tem tido uma certa consolidação, seja no mercado produtor, no mercado usuário, e aí a gente pode ter o exemplo dos laboratórios, mas o fato é que tem tido uma demanda crescente que poderia ser muito maior, caso as condições fossem ainda um pouco mais facilitadas. Agora, o setor de produtos para a saúde ele é extremamente complexo. Ele é complexo e ele hoje vive um cenário que não basta só, seja ele produtor ou distribuidor, olhar do ponto de vista da venda pura e simples. Ele, na verdade, tem uma complexidade para efeito de vigilância sanitária muito maior, que vai desde um controle do pré-mercado, que entra na concepção, desenvolvimento, a fabricação até a embalagem, e aí vários tipos de relações são necessárias e existem, desde estudos clínicos, a questão da adequação à questão alfandegária nos vários países, a colaboração com sistemas de qualidade internacional e padrões específicos de produto, seja na questão do monitoramento da venda, principalmente aí tendo em consideração o controle da cadeia de distribuição, que é uma das fases mais importantes para se garantir a qualidade para o sistema todo, e, finalmente, até a própria questão do descarte ou questão do pós-mercado, que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia,
em função da responsabilidade que a gente tem com o nosso usuário, com o nosso paciente. E na questão da inovação, e é importante, a BIS ela sempre traz essa questão de produtos para a saúde, não são medicamentos, ele tem uma característica completamente distinta do setor de medicamentos, a começar pela própria questão do desenvolvimento, a questão das inovações. As inovações no setor biofarmacêutico, elas na verdade seguem um modelo já conhecido, tradicional, acabam levando a ciclos de vida dos produtos extremamente extensos, enquanto no setor de produtos para a saúde não. A interação ela é extremamente dinâmica com os vários players. Muitas vezes um grande projeto começa pelas mãos de um médico que vai ele mesmo desenvolvendo um device que acaba sendo depois incorporado por uma indústria dentro de um processo industrial. Mas o fato é que aqui a gente tem vários elementos, desde os elementos pagadores, as grandes corporações que fazem a sua integração com outras empresas, até o próprio setor de saúde com os profissionais fazendo a sua participação para desenvolvimento de uma forma completamente diferente. Nesse sentido, o setor de produtos para a saúde ele tem uma dinâmica própria, muitas vezes são empresas pequenas, com uma obsolescência extremamente rápida, o que é diferente do de medicamentos. Ele é importante e gera uma importância de todos os agentes da cadeia para viabilizar os negócios do setor e, obviamente, a questão de serviços ela é fundamental. No Brasil, nós temos mais de 124 mil empregos gerados, 188 mil empregos indiretos, com uma grande diferença do restante do mercado. Normalmente são trabalhadores altamente qualificados, com conhecimento técnico muito importante, e isso não só nas empresas, mas na área técnica, na área de equipamentos, na área científica, com salários acima da média. E que tem aí sim uma geração de conhecimento e de competências que podem ser criadas ali, muito grandes até, e que seriam o catalisador para novos desenvolvimentos. O fato é que a importância dessa manutenção de um ambiente competitivo é que vai garantir, no nosso caso, o acesso às novas tecnologias que são desenvolvidas no planeta. E aí a questão das cadeias globais estarem representadas também aqui no Brasil, através dessa interação e essa troca de conhecimento, de tecnologia e de comércio de produtos. Caso contrário, isso não é possível você continuar com esse dinamismo. Aqui um breve quadro com todas as figuras do setor. Essa apresentação também vai ficar disponível. E ele é um mercado que, sem sombra de dúvidas, ele pode continuar crescendo a taxas cada vez maiores? Pode. Só que, para isso acontecer, nós temos que ter boa vontade, muito trabalho e, obviamente, ação, porque o futuro está, de fato, nas nossas mãos. A questão de produção local ou importação, no nosso setor, ela assume algumas características muito diferentes. Há uma política, como o ex-ministro falou, de simplesmente substituição de importações, ela não é viável mais hoje em dia, não é por aí que você fala. Como o próprio professor Fiani também comentou, a questão das competências acaba sendo essencial. E alguns dos setores representados na BIS, como o caso de diagnóstico, têm desenvolvido um projeto, que é o projeto do Centro de Excelência em Diagnóstico, em que a gente aproveitaria as competências locais, e aí, a partir de áreas onde nós tenhamos conhecimento, tecnologia e desenvolvimento nas universidades, caso das doenças tropicais, você pode desenvolver o produto em todas as suas etapas, desenvolvendo a cadeia, porque muitas vezes a cadeia não está, ou ela tem que ser integrada de fato a cadeias internacionais. Por outro lado, nós temos às vezes um mercado tão pujante, um mercado consumidor tão grande de um determinado produto, que pode valer a pena, e aí sim, se nacionalizar algumas das etapas de fabricação. Caso, por exemplo, do HIV, que é um grande mercado consumidor no Brasil, no sistema público, que você pode ter, sim, a discussão de partes dessas etapas serem nacionalizadas. Esse é um projeto que pode servir, inclusive, para a atração de novos players para o Brasil de forma inteligente e sustentável. Mas, eu repito, isto não é válido para todos os setores. Agora, além disso, nós temos que, de fato, como entidades, fazer a ponte. E aí eu trago um pouco o exemplo
no trabalho de convergência, que não é só convergência econômica, regulatória também, de trabalhar em vários aspectos. Desde, como o Dr. Klasman falou, na questão das inspeções únicas, que é um grande programa. O MDSAP, ele, sem sombra de dúvida, ele é um marco, acho que na questão de convergência regulatória, é um primeiro passo, que pode trazer depois vários outros aspectos. Regulação conjunta ou convergente na área de qualidade assegurada, na questão de compliance, na questão de acesso, vários outros temas que hoje já estão sendo discutidos. E aqui eu trago um exemplo de que a CBDL tem participado dentro de um contexto de América Latina e, em paralelo, através da Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro, com 12 países, 3 eventos já aconteceram, na Anvisa, na OPAS e agora no TecPar, que tem sido um dos celeiros para essas iniciativas de incubação, mas em paralelo a outras iniciativas em outros continentes, como na Ásia, que o Asia Harmonization Task Force, ou Working Party, já está funcionando na área de diagnóstico já há mais tempo, e na África, que tem o benefício, por outro lado, de ser um dos países com menor grau de regulação. Então, eles começam já num determinado momento, que é esse daqui, que eles hoje já discutem, eu estava lá na Nigéria também, eles já discutem a submissão de um dossiê único de registro. Já que eles não têm, vamos então, vários países, e aí nas regiões econômicas da África, já estão discutindo a formação de uma base comum para submissão de registros e outros pontos fundamentais para a questão de convergência regulatória. Aqui foi o evento na OPAS, fizemos um outro na Anvisa e aqui no TecPar, agora em setembro último. O fato, e aqui eu termino, e na verdade começo aí sim a discussão, eu acho que nós temos sim avançado em vários pontos. Esse exemplo de evento, ele demonstra bem que existe o interesse de todas as diferentes partes em conversar, em avançar. O Brasil e nós, como cidadãos brasileiros, queremos que avance bastante, dentro de um contexto de crescimento econômico e de forma sustentável. Sustentável para exatamente deixarmos aí bons frutos. Então, eu agradeço e coloco aqui devolvo a palavra para a Adriana. Obrigado.